Fala galerinha, tudo bem? Tranquilo? Eu sou o professor Elton. Hoje temos aqui mais uma questãozinha do Enem 2022. Essa envolve geometria espacial. Nesse caso temos o cone. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em forma de cone circular reto com as medidas do diâmetro da base e da altura iguais a 8 e 10 centímetros, respectivamente, como apresenta a figura. Então está aqui diâmetro 8 e altura 10. Devido ao aumento de preço dos ingredientes utilizados na produção desse chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume de 19% menor, no mesmo formato do cone circular reto com altura de 10 centímetros. Então, resumindo, quer manter a altura de 10, só que quer ter um volume 19% menor. Para isso, a empresa produzirá esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a... Primeiro, como que a gente calcula o volume de um cone? O volume de um cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Só que essa base é um círculo. E para calcular a área do círculo é o famoso πr ao quadrado, nesse caso, vezes a altura, dividido por 3. Então, a gente vai trabalhar basicamente com a forma do volume do cone. Tranquilo? E nós temos um volume antes e um volume depois. Então, vamos primeiro aqui pensar no volume antes. O volume antes, o volume sem a redução. Vamos calcular? Então, o volume antes é o famoso πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, o volume antes, o π, a gente vai ficar com π mesmo, não precisa substituir por enquanto. O raio, bom, como o diâmetro é 8, o raio é a metade, o raio é 4, então 4 ao quadrado, vezes a altura que é 10, dividido por 3. Então, o volume vai ser 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, vezes 10, 160. O π vem junto, dividido por 3. Beleza? Esse é o volume antes. Então, está aqui o volume antes. E agora? O que nós queremos? Nós queremos o volume depois. Mas qual é o volume depois? O volume depois, ele é 19% menor. Ou seja, se o volume é 19% menor, o volume depois, nós podemos dizer que ele é 81% do volume antes. Concorda comigo? Se a gente vai reduzir 19%, vai sobrar 81%. Então, o volume depois é 81% do volume antes. Ou seja, é 81 por 100 vezes o volume antes, que vale 160 π dividido por 3 centímetros cúbicos. Esse aqui, então, é o volume depois, né? Depois da redução de 19%. Então, voltando aqui, olha só. O volume depois é calculado do mesmo jeito. πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Só que esse volume depois a gente já sabe que é 81% do volume antes. Então, vou copiar essa expressão. Vou colocar aqui, ó, 81 por 100 vezes 160 π dividido por 3, que é igual πr ao quadrado vezes a altura sobre 3. Então, lembrando que depois o volume é 19% menor e a altura continua 10. O que a gente quer descobrir é o raio da base. Então, vai continuar aqui π, o raio a gente vai descobrir, a altura continua 10, tudo isso dividido por 3.
Bom, vamos tentar simplificar um pouquinho aqui, tá, galera? Olha só. Esse 3 eu consigo simplificar com esse. Esse π eu consigo simplificar com esse. Esse 0 aqui eu posso simplificar com esse. Vamos ver o que sobrou? Sobrou o seguinte. 81 vezes 16. Bom, 81 vezes 16, eu vou deixar assim por enquanto, ó, só para vocês verem uma jogada bacana. 81 vezes 16 dividido por 100. Isso é igual a r ao quadrado. Qual é a vantagem de não multiplicar? Olha só, eu tenho aqui um r ao quadrado. Quando eu mandar a potência para lá, ela vai virar raiz, né? Vai ficar assim, raiz quadrada. Claro, depois que eu mandar o expoente para o outro membro. E aí agora, como que fica fácil? Raiz de 81, 9. Raiz de 16, 4. Raiz de 100, 10. 9 vezes 4, 36. Dividido por 10, 3,6 centímetros. Então tá aí o raio depois, 3,6 centímetros. Portanto, alternativa letra B de bola, beleza?